Bom dia, meus amigos, tudo bem? Como é que estamos aí nesses últimos dias? Bom, eu gostaria de conversar hoje a respeito de atendimento ao cliente, tá? É um assunto tão importante quanto a parte que envolve segurança, tão importante quanto o nosso serviço técnico, porque na verdade todo atendimento técnico que eu faço, eu vou estar de alguma forma fazendo o atendimento ao cliente, tendo aquela relação com o cliente de conversa, ou por mensagem, ou por telefone. Então hoje a gente quer falar um pouquinho sobre clientes, sobre como atender os clientes, a maneira correta em algumas situações de atendimento ao cliente, a maneira incorreta em como tratar o cliente em algumas situações. Vamos tratar um pouquinho também a respeito de como é o cliente, né? As características dele, como identificar essas características de maneira a gente tomar a melhor posição com relação àquele tipo de cliente, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí, então, adiantando. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de fazer no atendimento ao cliente, que tem a ver com a excelência no atendimento, né? E a gente sabe que para eu ter um diferencial, né? Porque hoje tem um monte de empresa, né? Fazendo manutenção, temos as multinacionais, então a gente tem que ter um diferencial. Vai ser um, vai ser um cartaz de excelência se nós tivermos um diferencial. Num mundo competitivo, onde tudo é muito parecido, valores são parecidos, a forma como se faz manutenção é muito parecida, então um dos grandes diferenciais é você, é eu, como técnico, como pessoa lá na frente do cliente. E esse diferencial parte das nossas atitudes. Então, a forma como eu vou me portar com o meu cliente vai ser um grande diferencial. Tá? Já tivemos algumas vezes de que cliente ligou para elogiar um técnico porque foi bem atendido, foi prestativo, esclareceu, passou as informações necessárias. Então, tivemos sim já algumas ocasiões que tiveram clientes que nos ligaram para fazer esse elogio. No geral, eles não vão ligar para a empresa: olha, o teu técnico fez uma excelente manutenção, a manutenção dele é ótima, entende? No geral, eles não vão estar ligando para esse sentido, eles vão estar ligando a pessoa técnico, né? Vão estar ligando para elogiar a pessoa técnico. Então, o diferencial, quem faz somos nós, é você, amigo. Aí eu começo também fazendo uma pergunta: você seria o seu próprio cliente? A forma como tu entrega o trabalho, se fosse você que estivesse lá, né, sendo o cliente, você aceitaria a forma como você passa esse trabalho, essas informações para ele? A qualidade do teu serviço seria suficiente para te agradar como cliente? Ou se você estivesse na pele do cliente, seria tudo diferente? Né? Isso é importante a gente avaliar, é importante a gente analisar o que eu estou entregando para o cliente, o meu serviço que eu estou entregando para o meu cliente seria o suficiente para me satisfazer como cliente? Né? É uma pergunta que eu deixo aqui em aberto para nós refletirmos um pouco aí no decorrer dos slides. Bom, então o que o cliente quer, na verdade, quando ele está recebendo um atendimento nosso? Ele quer atenção, ele quer ser tratado como indivíduo, ele quer soluções e não mais problemas, ele quer agilidade no atendimento, compromisso e precisão. Então, quando nós estamos atendendo o cliente, né, às vezes até em reunião, ele quer ser tratado como se fosse o único cliente da empresa, como se não tivesse mais ninguém. Naquele momento, ele quer atenção, ele quer que você tire as dúvidas dele, que traga as soluções. Por que eu digo soluções e não mais problemas? Por exemplo, você chegar para o cliente, olha só as duas formas diferentes de a gente levar uma situação para um cliente. Eu poderia dizer para o cliente assim: olha, teu elevador está parado, e não falar mais nada. E aí ele vai ficar ali: pô,
E daí? Né? Então ele quer que você traga uma solução e não um problema. Então imagina que você tratasse de uma maneira diferente. Fala para o seu cliente: olha, seu elevador está parado, está quebrada a caixa de trinco, a caixa de trinco nós temos em estoque, o valor é tanto, né? E com isso você está dando o problema para ele e já também entregando toda a solução para ele, do início ao fim. E ele só vai ter que decidir: troca ou não troca. Né? Então é isso que eu digo, que o cliente quer solução e não mais problema. Ele quer agilidade no atendimento. Ele quer principalmente que a gente chegue rápido no atendimento. Quando ele me liga, ele não quer esperar meio-dia ou mais para ser atendido. Ele quer que a gente atenda rápido. Talvez eu nem consiga resolver o problema dele rapidamente, mas eu cheguei rápido para ele, eu fiz aquele atendimento inicial rápido e isso ele enxerga como diferencial, né, no atendimento. Temos empresas que o pessoal trabalha com central de atendimento, que eles abrem um chamado, mas não sabe que horas vai vir. Né? Por exemplo, muitas vezes eles vão ligar para um plantão e vão perguntar assim: ah, vai demorar muito? A gente tem por hábito, assim que der eu atendo, né? Tem por hábito dizer: ah, eu tô com um problema, não sei o que, não vai dar para te atender agora, ou joga para o dia seguinte, ou coisas, isso são exemplos, né? Mas de repente, se eu sei que o trabalho que eu estou fazendo vai demorar 20 minutos, eu posso dizer, não tem mais nada na frente, eu posso dizer para ele: olha, eu estou finalizando um trabalho de aproximadamente 20 minutos, vai ter o tempo de deslocamento de onde eu estou até o prédio e devo chegar em mais ou menos tanto tempo. Então ele já sabe que você vai demorar aquele tempo. Se você disser: eu vou demorar 1 hora até estar aí, porque eu estou num atendimento, eu estou terminando e tenho um deslocamento e vou chegar em tanto tempo. Né? Claro, na conversa lá, quando a gente está no telefone, a gente sente do cliente qual é a melhor resposta para eu dar para ele. Mas às vezes ele quer exatamente isso. Ele quer precisão naquilo que você está falando para ele, naquilo que você está fazendo. E ele quer compromisso. Né? Ele quer o compromisso de que quando ele liga, o técnico vai atender, que tem o compromisso de resolver o problema, ou que tem o compromisso de encaminhar o problema dele para algum setor para resolver o detalhe. E não apenas assim: ah, deixei o elevador parado. Já aconteceu. Pessoal, fim de semana, ou à noite, ou durante o dia, deixa o elevador parado e não fala nada. Daqui a pouco o cliente está ligando de novo: olha, estou com o elevador parado, ninguém retornou, ninguém me falou quando vão vir, ninguém não deu informação nenhuma. Como você se sentiria se estivesse na pele dele? Isso é compromisso, gente. Então, são itens que a gente pode dizer claramente que o cliente quer esse tipo de situação para melhor saber o que vai lhe esperar, o que vai também, por exemplo, passar para os demais condôminos. Né? O pessoal do prédio vai estar perguntando lá ao síndico, o zelador: ah, não vão vir, vão demorar quanto? Vai ficar muito tempo parado o elevador? Entende? A gente tem que munir de informação também o nosso cliente para que ele possa passar isso para frente e não dar nenhum problema para ele, certo? Bom, então a gente pegou aqui, né, e trouxe para essa conversa por que as empresas perdem clientes. Isso é importante para nós pensarmos, né? Por que as empresas perdem clientes? Então aqui eu tenho um infográfico, né, dos maiores motivos, né, isso de uma maneira geral das empresas. A gente vai tentar trazer um pouquinho para a realidade do elevador. Então a gente percebe aqui que aproximadamente 65%, tá, dos clientes são perdidos pela empresa por indiferença dos atendentes. Indiferença do técnico que foi atender: ah, não está nem aí em resolver o problema do cliente, só está preocupado com, de repente, com salário, com outra situação, mas ele não está preocupado em resolver o problema do cliente. Pode ser que ele tenha ligado para a empresa e o cara que atendeu ele não atendeu ele prontamente, não passou o chamado tão rápido como deveria, então ele sente essa indiferença. É aquilo que eu disse lá atrás: ele quer ser o
o único cliente da empresa, ele quer ser o cliente da empresa. Então, quando ele diz o seguinte, olha, eu estou saindo dessa empresa é por indiferença. Quantas vezes, por exemplo, nós perdemos clientes, né, em diversas áreas da empresa porque demoraram para dar um retorno, demoraram para dar uma solução, coisas do tipo, sabe? Então essa é a maior parcela de perda de cliente por esse motivo, tá? Então aí nós continuamos, reclamação não atendida, né? Se ele reclamou uma coisa e a gente demorou para resolver ou não resolveu, né? De repente ele chegou para você lá e diz assim, eu tô com problema num botão de elevador lá de tal andar. Aí você pega, escuta aquilo, vai lá, olha, vai embora, não resolve, não dá nenhuma solução. Né? Então ele teve uma reclamação não atendida. Ele pediu um boleto e a empresa não mandou esse boleto. Então é uma reclamação não atendida, né? Um pedido não atendido. Outro percentual, e a gente vê que é bem menor, por exemplo, 10%, vantagem oferecidas pela concorrente. Então a concorrente está o tempo todo batendo na porta dele. Mas se nós tivermos um bom serviço, nós atendermos ele prontamente e resolver os problemas dele, a gente percebe que a minoria de 10% em relação àquilo que a gente já falou, que vão sair da gente porque o cara ofereceu um valor menor, sabe? Então eles preferem, né, ficar com o cliente, a sua grande maioria, se estiverem sendo bem atendidos. Ainda temos 5% por relações comerciais, nós temos 5% por mudança de endereço, que traduzindo para a nossa realidade, por exemplo, poderia ser uma troca de síndico, né? Mudança de endereço aqui pode ser uma troca de síndico, mudou a administradora, né? E esse falecimento aqui tem a ver, por exemplo, o elevador foi desmontado, né? Foi desmontado, foi colocado um novo. Então é um falecimento no sentido de perda, né? Aquilo que existia não existe mais. Então a gente vê que é a minoria. E é fato, é verdade. Dificilmente um elevador é desmontado todo e colocado um novo. Né? Então isso aqui refletem o grande motivo por qual as empresas perdem os clientes. Né? Então vale bem para a gente analisar isso também. Então, o cliente quer respeito, quer atenção. O cliente será sempre a pessoa mais importante desta empresa. Sabe, o cliente não depende de nós, é nós que dependemos dele. É nós que dependemos dele trazer o contrato para a gente poder fazer o trabalho para ele. Né? O cliente não é a interrupção do nosso trabalho. O cliente é a razão da existência do nosso trabalho. Bom, eu tenho uma empresa de manutenção, não é para dar manutenção no equipamento do meu cliente? Então ele de fato é a existência do nosso trabalho. Né? Ele é o motivo principal pelo qual a empresa existe, é o motivo principal pelo ramo de atividade da empresa. Então, finalizando assim, nós não estamos fazendo um favor em servi-lo, é ele que está fazendo o favor em nos dar a oportunidade de servi-lo. E isso é um ponto chave para mim ter em mente. Ele está dando a oportunidade de eu poder oferecer o meu trabalho, fazer o trabalho para ele, atender ele, sabe? Recentemente, a gente conversou com um cliente e o cliente tinha lá uma proposta nossa e tinha uma proposta da outra empresa. E o cliente diz o seguinte para mim, olha, eu vou dar uma oportunidade, um voto de confiança para vocês mostrarem o trabalho para mim. Então, ou seja, isso aqui, o que ele me falou reflete exatamente nesse último parágrafo. Nós não estamos fazendo um favor em servi-lo. É ele que está fazendo um favor em nos dar a oportunidade de servir. Então, a gente pensando bem nesse ponto, olha como é importante a gente olhar pelo lado do cliente em relação ao trabalho da empresa, em relação ao trabalho que eu estou oferecendo para o meu cliente. Tá? Bom, essa é a primeira parte do que eu queria falar sobre cliente. Então eu vou continuar num próximo vídeo para que os vídeos não sejam
muito extensos e a gente pode tratar de um assunto primeiro, pensar, refletir um pouco, ver a importância do meu cliente, ver os motivos que tiram esse cliente da empresa e assim a gente já começar a construir uma ideia, né, de como a gente tem que trabalhar em relação ao atendimento ao cliente, para daí a gente seguir com os outros temas daqui para frente, tá bom? Muito obrigado, tá? Por enquanto ficamos aqui e até a próxima.